Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Que calor, misericórdia. Aqui na minha cidade já deve estar fazendo uns 30 graus hoje, mínimo, né? Nem olhei direito ali na previsão do tempo, como é que tá. Mas eu tô aqui no quarto, não posso ligar o ventilador, porque senão vocês não vão conseguir me escutar. E a janela tá aberta, então caso passe algum carro, uma moto, qualquer outro tipo de barulho ali externo, eu vou parar. E aí a gente continua. Eu fechei a porta porque as crianças estão brincando, estão mais livres, pra lá tá mais fresco. Joinville, Santa Catarina é bem abafado, então vamos ver se a grávida aguenta, porque segundo as informações que eu vi, é de 3 a 4 graus a mais que a gente sente normalmente na gravidez. Hoje eu vim falar pra vocês sobre... Na verdade eu tô devendo esse vídeo já faz um tempo, né? Porque a gente fez o vídeo da revelação do bebê, no caso não do sexo, mas sim que a gente tava grávida, né? Eu tô grávida, meu marido tá esperando junto comigo. Mas eu fiquei de fazer o acompanhamento, né? No caso, eu esqueci o nome. Minha memória. Já vou falar sobre um dos assuntos, né? Que eu esqueci de marcar aqui. Eu fiz um tópico com alguns assuntos que eu lembro, porque a minha memória tá ótima. Memória de grávida tá ó. Só que não, porque eu tô esquecendo direto das coisas. Às vezes eu vou fazer alguma coisa. Normalmente eu já esquecia, mas agora tá bem pior, assim, um nível maior. Então, eu não lembro, mas vai estar aí no título do vídeo. O acompanhamento, tipo, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre da gestação. Tem um nome pra isso que o pessoal fala no YouTube, mas eu nunca lembro. E agora na gravidez tá pior ainda, não consigo lembrar. Mas eu vou deixar aqui o nome pra vocês. E também, provavelmente vai estar ou na descrição do vídeo, ou no título, enfim. Quando a gente descobriu a gravidez, né, Se você não viu esse vídeo, volta lá no último vídeo do canal, que vai estar lá. O Thiago e eu, que é meu marido, estamos contando, né, sobre como foi ali a descoberta, aparece a parte que eu fiz o teste de gravidez. E também, além disso, aparece a parte que a gente fala sobre como a gente não esperava que a gente pudesse ter um bebê. Porque, pra quem não sabe, quem tá entrando aqui agora no canal, eu tenho 2 filhos, né, um de 10 anos, que se chama Cauã, e outro de 5 anos, que se chama Henrico. E os meninos não são genéticos do meu marido. Ele cuida como se fosse pai, é um pai do coração, eles amam ele, chamam de pai e tudo mais. Mas geneticamente eu não tinha nenhum filho com o meu esposo. E vai fazer agora, na verdade fez 6 anos, em 5 de janeiro, que nós estamos juntos. E nós fizemos 5 anos de casamento também, em novembro. Enfim, já falei da memória, né? E aí, pelo menos eu tenho essa desculpa agora. Aí, nossa, eu acabei de tomar banho, gente. Vocês não têm noção, eu já tô cheirando suor já. Valorize esse vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal, porque eu tô me esforçando aqui. Agora tem 3 filhos pra sustentar. Bora lá fazer esse canal crescer pra eu começar a monetizar. Enfim, no Instagram eu compartilhei algumas coisas, mas depois eu parei. Porque ali no começo, né, então, depois que a gente descobriu, logo depois que a gente descobriu, eu passei por alguns problemas. O começo da gestação foi bem difícil. Nas outras gestações que eu tive, né, que foram, né, em outros casos, foram complicadas também, porque eu tinha muito enjoo, eu emagrecia bastante, não tinha muita disposição também, só que nessa gestação foi muito forte. Foram acontecendo coisa atrás de coisa, assim, que eu parei de mexer no celular, porque eu ficava praticamente na cama, deitado o dia inteiro, quase a semana inteira, né? E ainda bem que no começo ainda o Thiago não estava trabalhando, porque meu marido ele teve um acidente e ficou encostado, e ele pôde me ajudar muito, mas eu simplesmente não mais postava no Instagram, porque eu tava postando e compartilhando a minha vida com vocês, né, com quem segue lá no Instagram, inclusive se você não segue, Família Cis no Insta, até no final do vídeo. Se você quiser ver nesse vídeo, eu vou revelar o sexo do bebê, o nome, o porquê nós escolhemos, mas no Instagram teve a revelação, um pouco diferente e original, mas foi legal pra nós, foi especial pra nós.
Então, lá no final do vídeo eu vou, ó, agora eu vou revelar o sexo. Se você não quer ver, daí você pausa esse vídeo e vai até o nosso Instagram, que também tá aqui na descrição, eu vou deixar o link. E aí vem a revelação por lá, porque é o último vídeo, né? A revelação é o último reel que eu coloquei no Instagram. E aí lá no Instagram eu parei, porque eu não tinha o que mostrar. Só tava deitada, né, mal, eu não tinha o que mostrar no começo da gravidez. E aí, quando eu parei de mexer no celular, eu vi o quanto desintoxicou pra mim. Não sei se você já passou por isso, de ficar no automático e aí ficar no celular muito tempo, principalmente com quem trabalha, né? Porque eu comecei a trabalhar com isso e aí depois parei. Mas com quem trabalha com conteúdo, você tá o tempo todo ali, então você dedica muito tempo do teu dia, né? Por isso que é um trabalho. Porque, querendo ou não, é muita dedicação, não é só gravar, não é só editar, você tem que pesquisar, você tem que estudar sobre isso e muitas outras coisas. E aí eu desintoxiquei. Falei, meu Deus, como fez bem isso pra mim. Eu comecei a ter mais tempo com a minha família mesmo doente, comecei a pensar em outras coisas, me dedicar mais com Deus, porque eu tinha me desconectado por estar passando tão mal e ficar tão ruim no começo da gravidez, eu tinha meio que largado assim da Bíblia, sabe? Então eu parei. E agora só de vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram. E eu tinha começado no YouTube, aí fui no Instagram, né? Então, não compartilhei tanta coisa assim. Vamos ao assunto, porque eu falo demais, e aí eu vou ficar só tagarelando e contando um monte de coisa pra vocês, e no fim eu vou falar sobre o que é pra falar mesmo, que é sobre o primeiro trimestre dessa gravidez. O primeiro trimestre dessa gravidez, eu coloquei aqui os tópicos pra eu não esquecer, então primeiro teve a descoberta, né? No dia 18 foi a descoberta, 18 de setembro de 2023. E aí depois, logo no dia 21, 3 dias depois, praticamente, a gente fez a primeira ultrassom. Eu vou ver ainda se eu tenho, mas eu acho que eu tenho ali as partes da ultrassom. Aqui em casa é assim, todo mundo quer fazer tudo junto. Daí a gente foi todo mundo na ultrassom, foi as duas crianças, o meu marido, eu. Foi legal, assim, sabe? E até na descoberta do sexo também foi todo mundo junto na ultrassom. E aí vocês ficam com uns pedaços aí da ultrassom pra ver. E então, nesse dia 21, a gente voltou pra casa, tava tudo bem com o bebê e tava tudo certo. De repente, no dia 22, eu tive uma perca de sangue. Eu nunca tinha tido uma perca de sangue, né, numa gestação, então foi uma coisa nova pra mim e, de certa forma, desesperadora. A gente falou sobre isso lá no começo, na verdade, assim, a gente descobriu, né, no dia 18, a gente pensou em várias formas de revelar, né, como que a gente vai dizer para os outros que a gente tá grávido, né, pro meu marido não deu pra fazer nada demais, assim, porque ele já tava ali junto comigo, ele tinha comprado o teste e tal, e a gente acabou descobrindo praticamente juntos, mas de pessoal, como que a gente vai revelar primeiro pra nossa família, depois colocar no Instagram, estávamos planejando. E como a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita no poder da oração, né? A gente já fez uma corrente que foi muito poderosa e aconteceu um milagre com um bebê que a gente conhece. Quando aconteceu a perca de sangue, eu fui pro hospital e a gente ficou com medo, a gente não sabia o que esperar disso. Não teve nenhuma intercorrência assim a mais, porque a gente também fez um ultrassom, tinha feito esse primeiro ultrassom aí no segundo dia na emergência com a mesma pessoa, no mesmo hospital. Ela acabou fazendo ultrassom para ver como é que tava o bebê. E fizeram um teste, né, de sangue para ver se tinha diminuído ou não acho que é HCG que fala, que é a quantidade de hormônio da gravidez. Não deu nada de diferente, mas o médico me mandou ficar de repouso por 1 semana. E aí também já começaram as náuseas, que eu tenho, né, no começo da gravidez. E foi bem pesado, porque eu tinha medo de perder o bebê, né, então depois de tanto tempo com o Thiago, meu marido, a gente tinha sido abençoado e foi um desespero, assim, tanto pra mim quanto pra ele. Ele ainda machucado do acidente que ele tava encostado. Uma coisa atrás da outra. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não tô aqui pra reclamar e pra ficar me chorando pra vocês, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe por que Ele me parou, Ele sabe por que foi naquele tempo, Ele sabe por que aconteceu desse jeito. E eu provavelmente vou saber no futuro, já estou descobrindo, ou talvez eu nem saiba, mas foi o melhor pra mim. E para minha família, né? Então, todos os planos que a gente tinha para contar para nossa família, para vocês, para todo mundo, foram por água abaixo, porque aí o Thiago e eu demos as mãos e fizemos vídeo, que acho que vou deixar um pedacinho aí para vocês, implorando por oração e pedindo para que as pessoas nos ajudassem a orar pela vida desse bebê. E eu acredito que ele é um milagre desde o começo. E eu vou começar a me emocionar. Gente, eu agradeço muito isso que vocês vão fazer por mim, pela Jorge, pelo nosso bebê.
Hoje foi um dia bem puxado, a gente ficou muito preocupado e ter que sair correndo às pressas assim. Eu agradeço a Deus primeiramente por ter dado tudo certo. A gente ainda conseguiu escutar o coração do nosso bebê. Nossa, foi um alívio muito grande. Foi um alívio enorme quando eu escutei o coraçãozinho dele batendo muito forte. Ontem a gente não conseguiu escutar, só a Jorge conseguiu direito, mas hoje estava escutando bem forte, mostrando que ele tá ali, que ele tá com força, que ele quer viver. Né? Ele ou ela, né? A gente não sabe. O bebê, no caso. O que Deus mandar pra gente vai ser muito abençoado. E aí depois da perca de sangue, que eu fiquei em repouso, depois eu voltei, né? Eu fui pro médico, na verdade, né? A primeira vez que eu fui, que no pré-natal, aí o médico, não sei se foi a primeira ou a segunda vez, não, foi a segunda, porque daí a primeira já tinha sido marcado, foi bem rápido que eu consegui, assim, a consulta, né? Até queria uma ginecologista feminina, mas não consegui porque era muito distante, era tipo 2 meses, sabe, pra começar o pré-natal. E aí eu escolhi um senhor bem... Ele não é, gente boa, ele é sério, mas é tranquilo, me passa tranquilidade na gravidez, ele é bem responsável, tem muitos anos de experiência, então foi o melhor pra nós, né? O Dr. Paulo, ele nos atende e aí na segunda vez já tava tudo certo, no consultório dele, tô até me sentindo, me achando, porque eu tive os meus pré-natais tudo no SUS, né? E o último bebê, que foi o Henrico, lá no interior não tinha nem médico, pra vocês terem uma noção. Então, depois do 5º mês, nem médico, ginecologista, obstetra, nem pediatra tinha na cidade. Então, agora eu tenho um plano de saúde por causa da empresa do meu marido e eu vou ter num hospital particular esse bebê. É diferente, né? Não posso dizer que não é diferente. Continuo com a mesma condição financeira, mas pelo menos as consultas do pré-natal, as ultrassons, até agora acho que eu já fiz 4 ultrassons, já tem uma marcada agora pro dia 23, e eu tô entrando agora no 6º mês, né? 22 semanas e 2 dias nós estamos agora, que eu nunca lembro. A quantidade de meses pra mim sempre confunde, mas nós estamos de 22 semanas e 2 dias. E tá funcionando, né? Então depois disso ficou tudo certo, só que nessa semana que eu fiquei pausada ali, né, na cama, porque eu não pude fazer esforço para controlar a gravidez, eu tive que introduzir remédio, que é a progesterona, né, para poder segurar, que ajuda a segurar o bebê, e daí também eu peguei muitas doenças. Nossa, gente, foi uma coisa atrás da outra, porque eu já comecei a ficar com enjoo, aí eu comecei a emagrecer, não conseguia tomar nem água, para vocês terem uma noção, então eu fazia de tudo para não tomar remédio, mas não tinha condições, porque daí eu tentava, né, comer um pedacinho de alguma coisa antes de levantar, tomar água gelada, fiz de tudo. Tudo que eu tentei nas outras gestações, não adianta, depende do organismo, depende do corpo, é muito relativo, né? Tem pessoas que não sentem nada na gravidez, se você não sente nada, beleza, mas não precisa falar nada pra ninguém. Tá tudo certo, agradece a Deus que a tua gravidez foi abençoada, porque dizem que gravidez não é doença. Mas ela te deixa doente muitas vezes, porque eu passei por um período de aquele sangramento, aí começou as náuseas, eu emagreci quase 10 quilos, entre uma coisa e outra, eu emagreci quase 10 quilos, porque mal me hidratar eu conseguia, né, mas eu ia tentando, eu tentava e soltava pra fora, tentava e soltava pra fora, aí depois eu fiquei com resfriado, acho, aí o meu filho pegou virose, passou pra todos nós, eu peguei virose e fiquei bem mal. Aí depois disso eu peguei gripe forte, fiquei bem mal. Então no todo ali foi umas 5, 6 semanas que ficava só um espacinho um pouco melhor, mas com náusea. E depois eu piorava. Porque aí tinha os sintomas daquela doença, mas aí era a mais porque eu já tinha o enjoo da gravidez, sabe? Então eu fiquei bem fraca. E pra me recuperar foi difícil. Eu acho que lá pela 12ª, 13ª semana começou a melhorar. E agora sim, tipo, eu tô bem. Eu sinto um negocinho bem pequenininho quando eu acordo. E se eu fico muitas horas sem me alimentar, aí eu também começo a sentir. Porque daí tem um ácido, né, gástrico que no organismo da grávida começa a criar por causa disso. Mas, assim, agora eu tô quase 100%, sabe? Porque eu também tô tomando vitamina e tô me alimentando bem, tomando bastante água. Mas foi uma fase que eu não desejo pra ninguém. Tudo que eu passei nas outras gravidezes, nessa gravidez foi, tipo, máximo, sabe?
E agora tá tudo bem, né? Foi só, passou, eu já sabia que ia passar, mas quando você tá naquilo, né, você fica desesperado. E aí, quando eu comecei a querer melhorar, foi lá perto de eu descobrir o sexo do bebê. Então, no dia 13 de novembro, a gente descobriu, e até ficou dias planejando ali, mas a gente fez uma coisa simples que é a nossa cara, pra revelar lá no Instagram. E primeiro, óbvio, a gente contou para as nossas famílias, aí como não era uma coisa assim que tinha urgência para fazer, aí a gente contou, né, para as nossas famílias e tudo mais. E eu falei sobre as náuseas, a imunidade. Aí eu fiquei preocupada, porque se eu tava pegando tanta coisa assim, né, como que eu podia melhorar a minha imunidade? O médico disse que eu não podia me estressar. Grávida, mãe de outros 2 filhos, estressado do jeito que eu sou. Enfim, né? O melhor remédio para a imunidade é não se estressar, foi o que ele disse para mim. Joga pro universo. E aí, só Deus para segurar. E a indisposição, eu não conseguia fazer nada. Nada. Minha barriga começou a crescer de um jeito que primeiro, né, eu deduzi que fosse menina, depois eu deduzi que podia ser muito grande, depois eu deduzi que podia ser a 3ª gravidez e ia ficar diferente. Eu já vou mostrar pra vocês ali, que agora eu tô de camiseta, não parece tanto assim, né? E eu tô sentada também. Mas é diferente. O meu corpo entende que a genética desse bebê não é igual. Se você não gosta de gente falando, né, pausa esse vídeo um pouco, depois você volta e vê o vídeo. Porque eu gosto de falar, eu dou informação. Se a grávida quer saber a informação, ou se você quer ficar grávida e quer informação, aqui tem informação. Ainda vai faltar provavelmente quando eu terminar esse vídeo, pra não ficar tão longo assim. Até eu vou ver se ainda tá gravando, né? Porque é capaz de nem a câmera me aguentar. Tá gravando ainda. Resumindo e concluindo, o tamanho da minha barriga tava muito grande. Eu pensei, bom, é a terceira gravidez, meu corpo desde a primeira já não é o mesmo. Sei lá, pensei em várias coisas. Só que a genética desse bebê é diferente, né? Então ele tem o mesmo amor, mesmo desejo, mas ele tem uma genética 50% diferente por causa do meu marido. Então, a minha barriga tá enorme, porque esse bebê provavelmente é grande. Gente, eu tenho 1,73 de altura, perto da casa do 1,80. E meu marido tem 1,98. Quase 2 metros de altura. O menino calça 48, pra vocês terem uma noção. Então, esse bebê não vai ser nada pequeno, provavelmente. E eu sinto o peso dele, né? Mas isso aí já é pro próximo trimestre. Porque o próximo trimestre eu vou falar sobre as coisas que eu comecei a sentir depois, né? O primeiro foi essa loucura, doença, indisposição, incerteza também, porque eu não tinha certeza. Eu tava tão mal e tão indisposta que eu não sabia nem o nome que eu poderia dar para esse bebê. E eu já tava ficando decepcionada, eu pensei, meu Deus, né, eu quero amar esse bebê como eu amava os outros. E não é que eu não desejava ele, mas eu passei por tanta coisa que eu não conseguia pensar só naquilo, era uma coisa atrás da outra, e eu me sentia culpada por isso. Então até me apeguei em Deus e orei para Deus para pedir o nome e tal. E ali no meio aconteceu uma confusãozinha na minha cabeça. Por quê? Eu queria saber o nome, procurava, o primeiro bebê que eu procuro base bíblica, né, fundamento bíblico para poder escolher o nome. E aí eu tive uma revelação, que eu vou contar quando eu falar do sexo, que eu viajei longe, a revelação era pra mim e eu achava que era pro bebê, né, mas enfim. Vocês vão entender isso no final do vídeo, então fica até o final do vídeo pra vocês entenderem. Então, aí do primeiro trimestre eu parei de compartilhar minha vida assim no Instagram igual eu fazia antes, né? As pessoas até comentavam, mandavam, né, comentário e mensagem no direct perguntando, falando que estavam sentindo falta, porque querendo ou não, era assim, era bom dia, boa tarde, boa noite, a gente compartilhava as coisas do nosso dia a dia, mas sinceramente eu acho que eu devo mais investir agora no YouTube. Talvez eu não esteja preparada para isso, mas conforme eu for trabalhando no YouTube e fazendo as coisas no YouTube, eu vou aprendendo, né? Como é que eu posso fazer isso funcionar? E talvez contar com a ajuda das pessoas, porque querendo ou não, são as pessoas que fazem, né, as coisas funcionarem na internet. E eu, sinceramente, acho que eu não me vejo mais agora trabalhando fora de casa, por causa das 3 crianças, e eu preciso de alguma forma ajudar o meu marido agora.
né? A gente tá se recuperando ainda financeiramente por causa do encosto dele, por causa do acidente. Mas eu sei que já deu tudo certo, e se Deus nos presenteou essa vida tão preciosa, é porque Ele com certeza vai nos prover de alguma forma, né? Tem até um versículo bíblico, eu nunca lembro direito, mas que fala sobre se a gente se preocupa tanto, porque até os pássaros, né, têm um alimento, até os pássaros têm um provento, porque nós que somos tão importantes para Deus, a gente vai ficar sem isso, né? Então, às vezes a nossa fé ela é quebrantada, mas é muito importante a gente alimentar isso. Eu tinha deixado de alimentar ela quando eu passei por esse período no primeiro trimestre, mas logo que eu comecei a ter mais disposição, tomar vitamina, essa vitamina funcionou muito pra mim, mas eu preciso ver que eu perdi muito cabelo. Eu sempre perco na amamentação. E na gestação é uma coisa que eu perdi depois, né, no segundo trimestre. Mas eu comecei a tomar essa vitamina ali no fim do primeiro trimestre. Porque antes eu tomava ácido fólico, era um outro tipo de vitamina, e ela não me dava disposição. Essa me ajuda. Eu tenho que tomar 2 todo dia de manhã, mas assim, se eu não tomar já faz diferença, né? Eu já fico mais mole, ainda mais nesse calorão que tá fazendo aqui em Joinville. Então é mais complicado, né? Se eu não tomar a vitamina. É uma vitamina cara, mas que me ajudou muito e tem continuado me ajudando a cuidar da minha casa, dos meus filhos, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer no começo da gestação. Ai, gestação não é doença, mas eu não conseguia nem limpar a minha casa, pra vocês terem uma noção. Não tinha força, às vezes, nem pra levantar direito da cama. Era enjoo, era tontura, porque eu já tava fraca, tinha perdido muito peso, inclusive agora tenho ganhado bastante. Mas é isso. Então agora no final eu vou mostrar a barriga pra vocês. Vou falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha, né, de fazer. Mas é importante, porque às vezes você tá passando por um final de uma gestação e teu corpo tá mudando totalmente, você nem entende isso direito. Às vezes você já teve outra gestação ou outras gestações e também não se ama direito por causa disso, mas é uma coisa muito mais psicológica, né, mais mental, mais da gente mesmo, não tanto às vezes da outra pessoa externa, porque as pessoas às vezes elas são maldosas, mas não incomoda tanto a elas quanto nos incomoda, né? Mas assim, foi necessário. Depende muito, a minha mãe, por exemplo, o corpo dela, ela engordou muito na gestação, né, na minha gestação. Ela engordou acho que 22 quilos. Eu engordei só 14 na minha primeira gestação. Ela não teve uma estria, não teve flacidez. E eu com 14 quilos a mais, tive flacidez, tive muita estria a partir do 7º mês. Até tava olhando umas fotos ali, vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês, do chá de bebê que eu tive, o primeiro chá de bebê. Aparece minha barriga desenhada, mas quase não tem estria. Tem só um Vzinho em cima do umbigo. Foi a partir desse Vzinho que começou a estourar todas as estrias em volta. Então na minha primeira gestação já mudou muito. E quando o bebê saiu, foi pior, porque aí tinha aquele espaço vazio e aquela coisa churingada. Mas hoje em dia eu aceito mais, eu consigo mostrar. Antes eu não conseguia ir pra praia e mostrar, ou antes eu não conseguia levantar a camiseta pra outra pessoa ver, porque isso me incomodava muito, muito, muito. Ai, bobagem, Jorge, mas isso é uma coisa da gente, né? Então eu não posso dizer assim, fulana de tal é assim e vai fazer isso e isso assado. E achar normal ou deixar de achar normal. Isso é muito pessoal, é da pessoa mesmo, não adianta a gente ficar questionando, né? E um processo de aceitação também, porque foi necessário e é a minha genética. Eu passava óleo de amêndoa, passava óleo de uva, minha madrasta e minha mãe compraram óleo lá no começo, né? Então eu passava bastante óleo, passava creme e não adiantou, né? Agora, na segunda gestação eu não tive tantas condições e aí acabou, né, ressecando minha pele um pouco, mas não saiu tanto quanto na primeira. E aí agora tá saindo um pouco e já desde o começo eu tenho passado, graças a Deus o Thiago conseguiu pegar na farmácia, eu tenho passado um óleo que eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu sempre quis usar ele, sempre falavam bem dele. Ele realmente me ajuda. Ai, pera lá. Ele realmente me ajuda. E é um óleo bom, eu senti a diferença e tudo mais, mas ainda assim saiu estria, né? Então, o que eu posso dizer? É a minha genética, é meu sangue, não tem jeito. Bioil é o nome dele, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí. É Bioil. E eu quero tentar pegar um creme também, que é o Meditar Gestante, se eu não me engano. Que eu também tinha visto, uma amiga minha tinha usado e era muito bom. Que no caso dela, ela também quase não teve estria, mesmo usando produtos bons. Mas, ainda que eu tenha estria, ainda que eu tenha flacidez, eu preciso cuidar da minha pele o melhor que eu puder, né? Porque conforme eu for envelhecendo e tudo mais, vai ser até pior pra mim. E eu não tenho vontade de fazer cirurgia plástica. Então, cuida de outro jeito.
Agora eu vou falar sobre a revelação do sexo pra concluir esse vídeo. Eu acredito que não tá muito claro aqui no quarto, até esqueci de ligar a luz. Não tô mais acostumada. E, gente, se vocês querem saber mais sobre a gravidez, se eu falei muito rápido, se eu falei muita informação, se foi confuso, ou se vocês querem saber mais ainda, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você não gostou por algum motivo, enfim, só não seja, como que eu posso dizer, inconveniente. Ah, não gostei por causa disso, beleza. Eu vou aceitar e vou ver a parte desse vídeo para ver o que eu posso melhorar para outras pessoas que estão vendo, porque afinal de contas não sou eu que vou ficar vendo, né? Só vou ficar tagarelando. Mas não seja mal educado, faz favor, que aqui é um canal de família. E agora que eu já tô mais animada, tô diferente, eu tô, sabe, eu já tô esperando o bebê com uma ansiedade, o bebê tem nome, o bebê tem sexo, enfim. Eu tenho mais vontade de compartilhar, assim, né? E tô me sentindo um pouco sozinha, não porque meu marido me deixa sozinha ou qualquer coisa assim, mas é que eu fico em casa o dia inteiro, né? Eu não tenho como contar para as pessoas diferentes de outra forma. No Instagram eu já não tenho mais tanta vontade de compartilhar, porque, querendo ou não, o Instagram, ele é uma via movimentada, como diz a minha amiga, Mia, mas ele... Para valorizar é diferente, né? Você não tem um ganho mensal inicial, assim, é muito esforço para depois você colher lá na frente. Não que isso não tenha que acontecer com qualquer coisa, mas é muito mais desvalorizado, né? Eu não quero ficar falando mal de ninguém, mas é muito mais desvalorizado. As pessoas não dão tanto valor pro teu trabalho. Enquanto você tá fazendo muito e elas pagando pouco, tá legal, entendeu? E no YouTube é diferente. No YouTube, caso dê certo, em nome de Jesus, eu sou paga, né? Por dólar, e eu vou contar com um dinheiro que realmente existe, e aí eu posso fazer coisas diferentes pra minha família. Não sei se eu falei baboseira demais, contei o que eu lembrei. Caso eu lembre mais alguma coisa, eu falo lá do segundo trimestre também. Mas eu vou compartilhar, né, o próximo vídeo com as informações do segundo trimestre, que eu praticamente já tenho, porque eu já tô indo quase pro terceiro trimestre. E é isso. Tô com muito calor. E agora eu vou falar sobre a revelação do sexo. Sem mais enrolação. Se você não quer saber através disso, quer ver um vídeo mais emocionante, mais interessante, mais engraçadinho, corre lá pro Instagram, que aqui tá o link na descrição do vídeo, e é o último reel, que é da revelação do sexo do bebê. Caso contrário, eu vou falar aqui pra vocês que o nome do bebê é... O nome do bebê é Caleb. Gente, no Instagram, quase 80% das pessoas achava que era menina, porque minha barriga tá diferente, porque a expectativa era alta pra isso, porque eu já tenho 2 meninos. Ai, que eu já vou começar a me emocionar. Mas assim, essa roupinha da Carters, eu nunca tive uma roupa da Carters, na verdade. A minha mãe é a doida que dá o mundo pros netos em 12 vezes sem juros, né? Então, ela comprou a roupinha da Carters, tem mais umas coisas ali. Até se vocês querem ver as coisas do bebê, no segundo trimestre, né, o vídeo sobre o segundo trimestre, eu posso até mostrar pra vocês o que ele já tem. Ele não tem muita coisa, mas ele tem algumas roupinhas, cobertorzinho, né? Então, eu até tô preocupada com isso. Mas como eu disse, a gente não deve se preocupar e deve esperar no Senhor. Óbvio que a gente tá tentando fazer a nossa parte, mas eu tenho certeza que vai dar certo e logo a gente vai poder arrumar as coisinhas para que o Caleb venha e a gente fique tranquilo e dê tudo certo. Porque o que importa é que, graças a Deus, o Caleb tem muita saúde, crescendo muito, tá mexendo bastante. Isso é uma coisa que eu vou falar também do segundo trimestre. E o nome Caleb, ele é um nome bíblico. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não tenho tanta proficiência para falar, mas a gente escolheu, na verdade, eu dei algumas opções, porque ninguém conseguia achar nenhum nome aqui em casa, mas eu fui encontrando os nomes bíblicos e aí eu dei as opções para as pessoas pensarem comigo aqui em casa, né, os meus filhos e meu marido. E aí meu filho maior e o meu marido gostaram muito de Caleb. O Caleb, ele é importante na Bíblia, é uma pessoa fiel a Deus e era o líder da tribo de Judá. Ele passou por muita dificuldade no deserto, com, né, as outras pessoas que ficaram no deserto por 40 anos. Antes disso, ele foi um dos espias na Terra Prometida e foi o único, não,
mas ele guiou praticamente, né? Ele e acho que Josué, o Gessé, não lembro direito o nome. Os dois foram os únicos que confiaram no Senhor e não falaram mal da terra prometida, foram fiéis a Deus. E por causa disso, por causa da fidelidade de Caleb, mesmo em meio a toda essa confusão, Deus fez Caleb prosperar. E valorizava Caleb pelo que ele era para Deus e pelo que ele fazia para Deus. E é isso que eu espero para a vida do Caleb. É isso que a gente espera para os dias dele, para a prosperidade dele, para a saúde dele, enfim, que ele esteja nos caminhos do Senhor, porque é a primeira vez que eu tenho um bebezinho e Deus está tão incluso na minha vida, né? Não podia terminar o vídeo de outra forma, porque eu sou muito chorona, para quem não me conhece, mas eu queria uma menina. Eu vou dizer pra vocês, não vou mentir, eu queria uma menina, porque eu sempre quis, tanto na primeira, na segunda, na terceira gravidez. Mas toda vez que eu descubro que é um menino, eu sei que é especial, eu sei que é pra mim e eu sei que não poderia ser diferente. Não sei explicar o sentimento que eu tenho. Eu não pretendo ter mais um filho, então eu acredito que vai ser os 3 meninos, mas o Caleb é especial e é diferente, mas vai ser muito amado como qualquer outros filhos que eu tenho. Eu imagino muitas coisas do Caleb, não tenho certeza ainda, mas imagino muitas coisas do Caleb. Eu sei que ele vai ser, já é um bebê abençoado, já é um milagre de Deus e com certeza vai vir para alegrar muito mais a nossa casa, a nossa família. E eu quero compartilhar tanto a gravidez do Caleb quanto o começo da vida dele, a vida dele com vocês, porque é a primeira vez que eu faço isso com um bebê meu. E se vocês querem continuar acompanhando tudo isso e vendo todas as coisas que estão acontecendo aí, né, pra frente, eu posso compartilhar mais informações com vocês. Se vocês quiserem deixar algumas sugestões aqui embaixo também, eu agradeço. E é isso. Aí, o que eu falei lá no meio do vídeo, que é sobre a revelação que eu tive, que eu viajei e era pra mim, não era pro bebê, foi que eu fiquei mal da gripe e eu não podia tomar remédio de gripe. E aí eu com dor e orando pra Deus, falei, por favor, Senhor, tira essa dor e tal. Comecei a ver pedras descendo e o nome Preciosa. Eu juro por Deus, gente, eu não tava dormindo, não tava medicada nem nada. E o Thiago do meu lado, nessa cama, no outro quarto ainda. O Thiago do meu lado e mexendo no celular. E a gente não sabia o nome, tava naquela indecisão, né, tudo mais, orando pra Deus. Daí eu falei, amor, procura o nome Preciosa. Não falei nem das pedras, Preciosa. Aí ele falou, Pedra Preciosa, Jade. Falei, pronto, Deus entregou pra gente. O nome é Jade, é uma menina, eu tenho certeza, porque eu não tava tendo aquela expectativa desde o começo, porque eu não queria me frustrar. Só que uma semana antes da ultrassom, de eu descobrir o sexo, eu tive esse sonho. Sonho acordada, né? Tipo, foi um sonho mais real, assim, porque eu só fechei meus olhos e fiquei orando pra Deus, e aí eu tive aquela visão e falei. Aí, quando eu cheguei na ultrassom, eu até falei, eu vou colocar um pedaço da ultrassom aí no final, que eu falei pra médica, vamos ver se o Thiago gravou. Eu sei que aparece a parte que a menina aparece, mas se eu falei pra ela, eu não sei se ele gravou. Eu sei que eu falei pra ela, eu tive uma revelação, assim, assado, ou eu pirei muito, viajei legal, ou é uma menina. Aí ela descobriu que era um menino. Eu falei, oh meu Deus, a revelação era pra mim. Deus tem que assim, ó, desenhar, escrever, pintar, esfregar na minha cara, pra daí eu entender alguma coisa. Eu acho que esse aqui é pintar. Acho, mas ainda vou tentar ver de outro jeito, tá bom? Aquilo que eu falei, né? Se a gente vê que tem, tá visto, né? O duro quando a gente vê que não tem. Olha lá. Esse eu acho que vai ser a casa dos homens. Meu Deus do céu, né? Que turminha. É o menino. Aí, ó. A revelação era pra outra pessoa. Mas é isso, minha gente. Falei, contei. E é legal, porque esse é um vídeo interessante, é um vídeo de compartilhar. Me conta se na tua gestação foi assim também, se foi diferente. Não precisa também avacalhar, né? Aqui eu sou perfeita, que eu tive gestação de 70 quantas?
Você não teve nada? Tá bom, não tive nada. Se teve alguma coisa dessas, conta. Se a tua experiência foi diferente, conta também. Compartilha com as outras pessoas. Não precisa dar na cara, na tapa da sociedade, dizendo que gestação não é assim porque você não teve. Só porque a dor não foi tu, não quer dizer que não seja do outro também. Entendeu? E é isso, família, que é o jeito que eu chamo, né? O pessoal que me segue lá no Instagram. Família, obrigada por me assistir, por aguentar aí as minhas loucuras, por acompanhar o Caleb. E fiquem com a imagem do Caleb gigante, com 22 semanas. Deixa eu virar aqui, ver se aparece. E 2 dias. O Caleb. Ver se aparece aqui direito. Tem todo esse tamanho. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tem todo esse tamanho. Ele é gigante, né? Eu coloquei a camiseta porque com o vestido eu não poderia levantar, né? E aí eu tenho as estrias, eu tenho uma pinta de nascença, tenho um pouco de flacidez que está sendo completada já. Mas essas são as marcas da vida, de 3 vidas na verdade. E se você tem marca também, não esqueça que veio vida através dela.